Esse vídeo aqui provavelmente vai ter muito pouco corte, tá? Vou cortar muito pouco, vai ser minha opinião crua aqui, respeitando a justiça do jogo, respeitando a ordem do jogo e sendo bem honesto com o que aconteceu e por que que o Corinthians perdeu esse jogo, né? Não me apoiando somente em arbitragem, não me apoiando somente em erros do Dorival, não me apoiando somente no erro, nos erros técnicos dos jogadores, né? Mas a gente tem que falar sobre tudo isso, porque tudo isso fez parte dessa derrota. O jogo começou de uma forma muito. O Corinthians começou muito afobado no jogo. E junto com isso, o árbitro começou muito esquisito no jogo. Não tô falando que ele chegou no jogo para roubar o Corinthians, mas que a gente saiu. Eu terminei assim o jogo do Chelsea contra o PSG. Um show de bola. E além de ser um show de bola, você percebe que o estilo dos árbitros, a tolerância dos árbitros em relação a faltas bestas, que aqui no Brasil é dado o tempo todo, a diferença é brutal, é gritante. Então você assiste um jogo no Mundial, você percebe, na Copa do Mundo de Clubes, você percebe a diferença não só técnica dos jogadores, mas também dos árbitros. Tá? Gritante. Chega a ser assim, engraçada, né? Essa diferença. Porque termina um jogo onde, cara, tem polêmica, tem falta, tem treta, que é o jogo do Chelsea contra o PSG, e o árbitro leva isso numa boa. Os jogadores jogam o jogo e vida que segue. Aqui no futebol brasileiro, assim que começou o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, a gente percebeu que, meu irmão, olha a diferença não só técnica, mas dos árbitros. Olha a diferença, absurda. O árbitro dando falta inexistente desde o começo do jogo, faltinha, tipo, encostou, o jogador caiu, é falta. O jogo ficou truncado, o Corinthians muito afobado no jogo. Eu gostei do que o Dorival fez de início, que foi fazer o feijão com arroz, fazer aquele time base que funcionou muito com o Ramon Dias, devolvendo, por exemplo, o Cantilho mais para o meio campo. O Cantilho que não jogou bem hoje. Cantilho não, pessoal, desculpa, o Carrilho, tá? Confundi. O Carrilho não jogou bem hoje, mas a ideia do Dorival foi boa, mas a execução não foi. A execução em relação a a execução do Dorival em relação à tática mesmo, tá? Principalmente na transição defensiva do Corinthians, que deu muito espaço, principalmente no primeiro tempo, tá bom? Um time que brigou muito, marcou muito. O Romero, mais uma vez, mostrando que o porquê que o Romero é importante para o time do Corinthians, independente da falta de qualidade técnica do Romero. Ele tem qualidade, mas não é aquela coisa que seja um jogador indiscutível para ser titular. Óbvio que não, mas dentre as opções que a gente tinha, por exemplo, entre ele e o Thales Magno, era melhor o Romero começar jogando. O Romero é muito raçudo, o Romero ajuda demais o time, ele se doa demais. E isso daí faz diferença, tá? Principalmente um time limitado como o time do Corinthians. Nem tanto limitado assim em questão ofensiva, tecnicamente. Taticamente, sim. Tecnicamente, não. Produzindo praticamente nada no primeiro tempo, justamente por essa falta de qualidade tática para atacar, para pressionar realmente de uma forma competente, para pressionar e retomar a bola e fazer o jogo acontecer, como o Red Bull Bragantino começou fazendo no jogo. A gente viu o Corinthians começando com a atitude de pressionar o Red Bull, não conseguiu fazer muito bem isso, acabou dando muito espaço nas transições do Bragantino, que quando o Corinthians estava na defesa, era muito bem pressionado pelo Red Bull Bragantino. Então a gente vê a diferença, né? Isso aí já assusta a gente porque um mês, basicamente um mês aí logicamente, teve o descanso do time, passou aqui lá uma semana, 2 semanas, então não foi exatamente um mês, mas foi um bom tempo para preparar o time taticamente, não tem muita desculpa agora em relação a tempo de treino, não tem muita desculpa. Eu já achava muito esquisito a forma que o Corinthians tinha evoluído taticamente, tá? Trocando de treinador, parecia que tava tudo era terra arrasada e não era verdade. Tanto é que muita gente tá dando o braço a torcer em relação ao Ramon Dias, que eu falava tanto aqui, e que eu não vou falar sobre ele agora, mas ficou muito claro que o time do Corinthians evoluiu muito, né? Como time. Um jogo muito inconstante, só que aí, uma coisa não quer dizer que o Corinthians merecesse tomar um gol, tá? O jogo tava. O fato do Corinthians não estar jogando
bem no jogo não significou que o Corinthians estivesse merecendo tomar o gol. Até que o árbitro comete um erro, na minha opinião, um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida em relação a lance de pênalti no futebol. Um dos maiores absurdos da minha vida que eu vi. Acho que você também, com certeza. Um lance onde qualquer árbitro no mundo que tenha vergonha na cara olharia e ignoraria. Ah, mas o VAR chamou. Só pra vocês verem, o VAR não deveria ter chamado. Deveria também ter ignorado. Tipo, vamos ver o replay. Tá, não foi nada, segue o jogo. Um lance extremamente simples que virou um pênalti, que virou um gol do Bragantino, sem nenhum merecimento. Porque se o Corinthians não estava jogando muito bem, se o Corinthians não estava jogando bem, não estava produzindo, o Bragantino também não estava. Tava um jogo igual, ok? Ah, isso não tira os defeitos do time do Corinthians no jogo. Mas a gente também não pode ser injusto. Porque o cenário não era pro Corinthians tomar aquele gol. Não era. O Corinthians não estava jogando bem, mas o Red Bull também não estava. Tava tipo aquela coisa. Eu nem jogo, nem deixo você jogar. Aquele jogo tipo Corinthians, né? Que o Corinthians tem a capacidade de deixar qualquer jogo ruim. Normalmente isso acontece. Quando o Corinthians não joga bem, geralmente ele deixa o jogo feio. Ele atrapalha o outro time e o jogo fica ruim. Até quando ele perde. E aí, cara, sai o gol de pênalti. Isso aí condiciona o jogo, isso muda o jogo. Estressa o time do Corinthians. Tem que correr atrás do resultado, que não deveria estar correndo atrás, porque tomou um gol sem motivo real para tomar aquele gol, porque não foi pênalti. Não foi pênalti mesmo. E isso deixa os jogadores indignados, o treinador indignado, deixa o ambiente tenso, né? Com certeza o árbitro olhou de novo lá no vestiário. Ele deve ter olhado. E deve ter, tipo, o que foi que eu fiz, com certeza. Porque ele voltou mais equilibrado pro segundo tempo. Voltou deixando o jogo rolar um pouco mais e tudo mais. O Corinthians voltou melhor pro jogo. No segundo tempo eu achei que o Corinthians jogou bem. Dentro do possível, né? Porque a gente não pode esperar que, jogando o que jogou no primeiro tempo, jogasse um futebol totalmente diferente no segundo tempo. Evoluiu, jogou melhor, pressionou, teve oportunidades, fez o gol de empate, tá? Boa cobrança do Memphis, desvio do Gustavo Henrique, é o jogador mais alto, então se o Memphis mirou ali, o jogador mais alto do Corinthians acertou, foi boa assistência ali, né? Não assistência, mas boa cobrança. E aí o Kaká acabou fazendo o gol, o Kaká que cometeu o não pênalti, né? Vamos dizer assim. E assim, cara, depois disso, o Corinthians começou a dominar o jogo. O Red Bull não passava mais do meio campo. Só que no final do jogo, surpreendentemente, o time da casa acabou ele mesmo tomando o sufoco. Por conta justamente dessa inconsistência defensiva. Por causa justamente dessa falta de qualidade defensiva, tanto técnica quanto tática. O Corinthians, ele vem piorando na mão do Dorival Júnior em relação como é o que era com o Ramon. Isso é um fato. Isso não é choro, isso não é viuvez, não. Isso é um fato. Querendo você ou não, não interessa se você gosta ou não gosta do Ramon Dias. Isso é um fato. O Corinthians piorou muito com o Dorival Júnior. Foi um erro comprovado a demissão do Ramon Dias, pelo menos para a contratação do Dorival. Você poderia ter tirado, eu falei isso algumas vezes, querer demitir o Ramon Dias, contrate um treinador claramente melhor do que o Ramon. Claramente. Não mude apenas para mudar. Tá bom? Não mude apenas por mudar. O Dorival foi para a seleção brasileira, mas o Dorival nunca foi unanimidade de nada. Nunca foi. Sempre foi contestado, ok? Tanto é que o Corinthians, a primeira tentativa foi o Tite. Que, querendo ou não admitir isso, seria melhor. Teria sido melhor pro Corinthians. Tá bom? Porque ajustar o time ali melhor, com certeza ele teria feito. A gente, eu acho que estaria reclamando hoje, talvez, da parte ofensiva, que sempre foi aquela coisa do Tite, né? De arrumar muita defesa, o meio campo ali, o time ser meio pragmático. Ou bastante pragmático. E aí o Corinthians acaba tomando sufoco no final do jogo, né? Por causa de afobação, por causa de falta de controle dos jogadores, de saber o momento, tá jogando em casa, a gente precisa pressionar. A gente precisa jogar. A gente que precisa ganhar esse jogo. Fomos prejudicados. Fizemos o gol na raça, né?
e precisamos vencer o jogo. Estamos jogando dentro de casa. Só que o Corinthians fez o contrário. Ele recuou, deu muito espaço ainda assim, né? A bola ali muito perigosa, sempre muito perigosa no final do jogo. O árbitro deu mais um minuto, eles ganharam mais de escanteio e ganharam todas as bolas aéreas ali no final do jogo, mostrando realmente a vulnerabilidade da defesa do Corinthians, que não era boa com o Ramon, não era boa, isso é um fato. E eu atribuía isso muito aos jogadores. Não que o Ramon não tivesse culpa, mas ele ajustou tão bem o time, cara, que era até meio injusto ficar falando disso, sabe? Só que o Dorival não conseguiu. Mesmo repetindo o mesmo esquema, mesmo repetindo o mesmo sistema de jogo ali, né? Com o Garro e Romero com o Memphis na frente, ali, tentando bagunçar a defesa adversária. E em certo momento funcionou, mas deu muito espaço. E aí o Corinthians pagou no final do jogo, tomando um gol inacreditável. Ou nem tão inacreditável, porque a gente torce pro Corinthians, né? E voltando aí dessa pausa com uma derrota, né? Dentro de casa e parando na metade da tabela, com risco aí de começar a flertar com a segunda parte da tabela, né? De ficar realmente mais lá embaixo. Tem que reagir rápido, mas uma coisa que a gente não pode ignorar é o fato do Corinthians ter sido roubado hoje. Tá? A gente não pode ignorar. Mesmo assim, mesmo assim, eu tenho um sentimento muito ruim, tirando a arbitragem de lado, de que é frustrante ver o Dorival Júnior, não querendo ser injusto, o Dorival é um cara bacana e tudo mais. É frustrante pra mim ver um time do Corinthians hoje treinado pelo Dorival Júnior. Me desculpe. Você não vê. Você não. Ele tenta mudar. Você percebe que ele tá tentando, cara. Teve um tempo aí e tudo mais. Mas vamos combinar uma coisa, pessoal. Treinador bom, é o que eu falei. Treinador bom, experiente. O famoso macaco velho, né? Chega num time, ele arruma logo, velho. Ele dá uma arrumada no time de cara. Como várias vezes aconteceu. Com o Mancini isso aconteceu. Mancini. Que é tido como treinador de time pequeno. Mancini, todo time que ele pega, ele arruma logo. Ele pode até ser demitido daqui uns meses. Qualquer time que ele treine. Mas ele dá uma arrumada logo. Ele dá uma cara pro time. O Dorival não conseguiu fazer isso até agora. O time do Corinthians, ele é aquela coisa muito no vamos, entendeu? Independente da escalação que ele coloque. Eu tô desanimado, tá? Começo da temporada eu tava animado com o time do Corinthians, com a bola que tava jogando. Teve aquele momento de instabilidade depois que o Garro e que o Hugo se machucaram. E aí o treinador foi demitido, da minha opinião, injustamente. Como eu falei na época várias vezes e continuo falando. Porque isso é fato. E tá cada vez mais comprovado, né? Não tenho o que fazer agora em relação ao treinador. Não acho que seja o momento. Não é o momento de demitir, porque se fosse para demitir, teria demitido antes. Não acho que não é papo para isso. Mas eu não estou nem um pouco otimista em relação ao time do Corinthians no decorrer da temporada. Nem um pouco. De que o Dorival vai arrumar o time, de que. Sabe, não tem conexão, cara. Não tem, sei lá. É frustrante ver o time do Corinthians jogar, cara. É frustrante. Entendeu? É muita raça, muita exposição, pouca técnica e pouca qualidade tática do time também. Pouca agressividade, de fato. Pouca movimentação no meio-campo, como tinha mais antes. Antigamente tinha mais. Principalmente o Carrilho, que dominava o meio-campo. Hoje o Carrilho foi, para mim, um dos piores do Corinthians no jogo. Estranhamente, né? Muito displicente também no jogo. E a gente pagou aí o preço, né? Dessa falta de consistência, dessa falta de atitude de mandar no jogo. Até no final do jogo dentro de casa, né? Que deveria ser o Corinthians que deveria tomar conta e acabou deixando o Red Bull tomar conta e fazer o Red Bull o gol no final do jogo. Que era costumeiro do Corinthians fazer isso, né? Enfim, a gente tá sendo pressionado no final do jogo dentro de casa e tá sendo roubado dentro de casa. Olha isso. O Corinthians tem moral em nada mais. Não tem mais moral em nada. Tá, o árbitro vem aqui, vem na Química Arena e rouba o Corinthians de uma forma assim inacreditável. Tem que ter alguma coisa, alguma punição. Esse cara tem que ser punido de alguma forma.
Os 3 pontos já foram, né? Já foi pro saco. Mas alguma coisa vai acontecer, não é possível, né? O que não tira o fato do Corinthians desanimar a cada rodada que passa, o torcedor do Corinthians, né? E daqui a pouco tem Copa do Brasil contra o Palmeiras, e aí? Olha o time que a gente tem, né? Enfim. Comenta aí o que você achou, beleza? Tamo junto. É nóis. E vai, Corinthians.